Ivana Carneiro Vieira, Fortaleza, Ceará. Como se refazer emocional e espiritualmente após ter cometido um grande erro? Ivana Vieira, como se refazer? Vou reler. O assunto denso, né? Emocional e espiritualmente após ter cometido um grave erro. Ivana, vamos falar, por exemplo, muitas mulheres guardam para si o horror de ter perpetrado o aborto. Não estou dizendo que seja o seu caso, Ivana. Estou apenas trazendo um exemplo. Às vezes, e não é simples a temática, só estou falando sobre as consequências mais comuns. Não vou fechar o assunto, muito sinceramente. Mas é muito comum, a esmagadora maioria das mulheres que perpetraram um aborto, a pessoa fica com dramas de culpa tremendos, porque foi um assassinato, foi um homicídio. Por mais que se diga, foi o abortar de uma experiência, como abortar um voo. A espiritualidade promove o aborto natural. O próprio corpo provoca o aborto natural, expelindo um feto que não está bem desenvolvido ou que tem alguma problemática congênita. O próprio corpo pode expelir. A espiritualidade pode provocar um aborto. O espírito que está em processo de reencarnação pode fugir e, ao se desligar do embrião, um desligamento relativamente fácil, porque o liame é frágil, acontece o aborto porque o embrião morre. Nós vamos evoluir para que uma equipe de encarnados e médicos, psicólogos, trabalhe com a outra equipe do outro lado para avaliar os casos em que pode ser suspensa uma reencarnação ou não. Porque isso acontece no plano espiritual. Nós vamos evoluir para essa interação entre os dois lados. Por enquanto, é um perigo. Tenha muito cuidado. O que você puder fazer para evitar, por exemplo, estou falando aproveitando a situação de Ivana, que ela trouxe assim, um erro grave cometido por uma pessoa comum. Uma pessoa de bem, que pratica o bem, uma que é muito comum. Em mulheres e homens participam porque mulheres não são hermafroditas, não há hermafroditismo no ser humano, não o literal, existem os intersexuais. Estou falando de ninguém vai parir bebê sozinho ou sozinha. Alguém participou. Então não é só mulher, é o homem também. Então, participar do ato do aborto nessa época em que estamos é algo muito delicado. Eu não vou fechar, como eu não fecho o assunto profissionalismo do sexo. É uma área viciosa, uma área problemática, mas deixemos para Jesus que disse: meretrizes e publicanos entrarão no reino dos céus antes de vós. Ou seja, religiosos fanáticos que se acham muito certinhos. Cuidemos com essa condenação que fazemos de pessoas que cometeram atos que nós não teríamos disposição ou julgamos que não teríamos porque não passamos pela mesma circunstância. O que eu sugiro a todas e todos que me ouvem: concepção de bebê não é brincadeira. O sexo mais perigoso que as pessoas dizem que é o homossexual, não é não, gente, é o heterossexual. Porque no sexo heterossexual tem isso de bebê, reprodução. Depois que tiver uma criança, no momento em que os dois gametas, o gameta masculino e feminino se encontram e surge a célula ovo-zigoto, ali é um ser humano. Basta que demos tempo para que aquela célula ovo-zigoto se torne um ser humano. É só tempo para isso. Logo, é um assunto delicado. Às vezes há abortos provocados pela espiritualidade do bem, sim. Decidem o cancelamento de uma reencarnação, sim, existe. Um dia, médicos de um lado do plano físico com os médicos do plano extrafísico do plano superior conversarão e tomarão decisões sobre isso? Sim, não estamos nessa época ainda. Todos os casos são enquadráveis da condenação? Na minha opinião, não. Minha opinião, você pode discordar, mas eu posso falar enfaticamente ao lado de todos os religiosos e religiosas. Em sua esmagadora maioria, poderia ser evitado. Existem meios contraceptivos inúmeros. Claro, existem acidentes, mesmo a pessoa tomando todas as medidas de precaução. Existem meios contraceptivos. Há formas diversas de se praticar sexo heterossexual em fase reprodutiva fértil de ambos, porque os homens também vão perdendo fertilidade, alguns inclusive são inférteis, e pode surgir um bebê. As mulheres que perpetraram aborto costumam ter vidas desoladoras, costumam ter
revivescências pavorosas, costumam ter culpas medonhas, agudas, infernais. O que se faz com isso? A espiritualidade superior e os estudos de neurociência revelam que a culpa, quem tem culpa? Quem não é psicopata. Não, vamos nos livrar da culpa, a manipulação da culpa é ruim. Lógico, novamente gerada e manipulada por os enganadores de multidões, por pessoas que estão querendo, através do medo e da culpa, manietar pessoas. Manipulação de culpa é um absurdo, é um crime. Complexo de culpa é o padrão mental, segundo Eugênia Spazia, nosso guia espiritual. É o padrão mental, a voz mental, por isso dizer voz mental, que é do mal e mais parece com o bem. Mas complexo, síndrome de culpa que é uma autoflagelação interminável e que arrebenta a pessoa e paralisa e subtrai-lhe energias, nada tem a ver com ter culpa, reconhecer o erro, se sentir mal porque cometeu um erro. Quem não tem isso é psicopata. E autores que dizem que psicopatas não são nem pessoas, são monstros. Há pessoas que têm culpas injustas, que foram introjetadas por pais ou mães viciosos, perversos. Aquela mãe, por exemplo, que sacrificou sua vida profissional e vive histérica em casa e dizendo: vocês acabaram com a minha vida. Então, quando uma criança sai desse ambiente e reage e não se quebra, ela fica inquebrantável. Essa mãe vai dar contas disso. Mas o filho ou a filha que sai inteiro, juntando seus pedaços, os caquinhos de si, os frangalhos, os destroços que foram deixados, fica muito mais forte e com empatia mais poderosa com pessoas que sejam quebradas, que tenham sido abusadas. Transforme sua culpa em um processo de arrependimento. Perceba a pendência. Vou me ressarcir pela pendência. Quero pagar o mal que eu julgo que perpetrei, que às vezes nem é um mal. Há uma pessoa que se sente com culpa. A imago, por exemplo. Imago é imagem, conceito no sentido de conceito de entendimento que seja a figura de pai e de mãe. Você não pode responder o pai e a mãe assim. Você tem que respeitar os mais velhos. Não. Quem primeiro tem que respeitar são os mais velhos, as crianças. Nem precisa haver regra para isso. É instintivo. A loba acaricia os seus filhotes. Honrar pai e mãe. Por quê? Porque não precisa dizer honrar filhos. Animais sabem disso. Agem por instinto. Mas há pais e mães humanos que arrebentam a cabeça, o coração de seus filhos e filhas à base de se sentirem muito bons. Principalmente aqueles que se sentem santos e vítimas de tudo. Esses são os mais perigosos. As mais perigosas. Então, muito bem. Que sentem pessoas muito de bem, muito retas, lembram os fanáticos de qualquer religião extremista. E há fanáticos que não são religiosos. Só aquela pessoa pose de pessoa de bem. O filho é que me faz mal. Eu faço de tudo por você e você não retribui. Não. O pai e a mãe devem fazer tudo, porque devem, é obrigação de pai e mãe. Não se trata de um favor e depois o filho tem que retribuir. É terrível que não retribua. Mas se houve um desrespeito, então alguns filhos e filhas ficam adultos e lúcidos para reagirem a uma identidade que não lhes pertence. E quando estão muito maduros, fazem isso sem grilos de consciência. Muito pelo contrário. Nós nascemos num ambiente, Jung falava sobre isso, que nós nascemos primeiro, somos vinculados a pessoas por causa de laços biológicos. Quando chegamos à maturidade, ao meio da vida, que ele considerava 36, 37 anos, porque considerava que era a metade da vida que um europeu, digamos, com bom acesso à alimentação, à educação, à alimentação, à saúde pública, na época, 72 anos aproximadamente. Ele dizia mais ou menos o meio da vida, 36, 37 anos. Hoje nós podemos dizer 40, 50? Muito bem. Depois disso, a pessoa vai estar ligada muito mais a pessoas por causa de suas afinidades culturais e não mais as biológicas. No meio dessas afinidades culturais, psicológicas,
intelectuais, espirituais. Podemos ter laços biológicos dentro ou não. Jesus disse a mesma coisa. Quem abandonar mãe, irmão, irmã, fazendas, o que for, propriedades, o que for, em meu nome, receberá 100 vezes. O meu nome é o quê? O ideal. Ele representava esse ideal. Receberá 100 vezes nessa vida e na outra vida eterna. O que acontece com frequência? Em ambientes e pessoas muito bem-sucedidas, já notaram como pessoas muito bem-sucedidas costumam ter problemas com familiares biológicos? Estudiosos da psicologia do êxito dizem que pessoas de êxito são odiadas em todas as áreas. Costumam ter graves problemas com irmãos, irmãs, primos, primas, tios, pais e mães, filhos e filhas. Ser humano, como somos problemáticos, não é? Então, quando ter culpa não é ruim, é sinal de que você não é psicopata. Então vamos para cá. Você não é psicopata. Boa notícia. Agora transforme a culpa em responsabilidade. A culpa é reconhecer um erro. Se você reconhece um erro, você pode se corrigir para não cometer um pior depois. Se nós começamos a criar justificativas, que é o sistema do ego, o sistema de defesa. Não, mas eu tive minhas razões. Ok. Sempre a gente tem razões. Ok. Reconheço que houve um erro. Não quero repetir. Quero me compensar. Quero me ressarcir diante do governo oculto do mundo, diante das leis de Deus. Ah, mas isso não é ilegal. Não importa que não seja, que seja permitido pelas leis humanas. Se na minha consciência, meu coração me pede que eu faça mais, existem leis abusivas, existem leis que são exageradas, que não estão condizentes com as leis divinas, e existem leis divinas, ou seja, há leis divinas que permitem que as pessoas façam o que certas leis em alguns lugares proíbem. Por exemplo, há países em que a prática homossexual é crime. Procuremos, então, com o máximo de cuidado possível, verificar o que seja realmente motivo de culpa. Não se deixe manipular pela culpa. Há pessoas que se acostumam a manipular pela culpa. A pobre mãe, a vovozinha, que sempre faz uma carinha para todo mundo fazer o que ela quer. Não vemos isso. O filhinho que faz um dengue, um mimo, porque aí machuca a mamãe e a mamãe faz o que ele quer. Não vemos isso. O maridinho ou a esposinha que faz um biquinho para conseguir o que quer. Não é verdade. O chefe que tem que ser adulado, senão ele arrebenta com o funcionário. Assédio moral. Não é verdade. Isso acontece em todo lugar o tempo inteiro e temos que aprender a nos defender. Podemos até perceber a manipulação de culpa, reajamos com clareza e firmeza. Não nos deixemos manipular, e é claro que eu nem vou pensar em dizer que ninguém queira manipular a culpa de ninguém. Nós podemos chamar, e devemos, somos educadores, educadoras, desde a condição de pai e mãe, que é a primeira função educadora e mais poderosa, mais profunda, até educadores num nível amplo, como é o que eu estou fazendo aqui. Não sou formalmente um professor. Vocês me escolhem como adultos, adultas, eu falo para adultos, estarem me ouvindo. Não querem, saem. Não ouvem, livremente, não é? Como educadores e educadoras, temos que chamar as pessoas à responsabilidade. Avalie corretamente se é isso que você realmente quer. Cuidado com as consequências a médio e longo prazo. Quantas pessoas na hora do aborto, por exemplo, eu quero me livrar disso agora e não percebe, nem faz ideia o que serão as décadas futuras da vida dessa pessoa. Décadas de horror. Se essa pessoa tiver consciência, é uma ferida que nunca... Mesmo quando se vocês que há casos que não fecham completamente o assunto do aborto, portanto, eu não estou dizendo que vocês, feministas, que digam a mulher tem direito ao aborto, compreendo, mas digo a vocês, mesmo em casos que eu disse, nossa, que interessante todo esse contexto, quando eu quero dizer que às vezes parece haver abertura à prática do aborto, a espiritualidade superior tomaria essa decisão. Então parece que essa pessoa agiu corretamente. Não adianta, essa pessoa fica destroçada nos anos seguintes. Mas a pessoa pode se tornar muito espiritual, muito aberta aos assuntos espirituais. Ela ativa com a culpa sua consciência, ela expande sua percepção de certo e errado, de moral e imoral,
de empatia, sensibilidade com o próximo. Ela pode pedir a Deus que aquela criança venha de outro modo. Ela pode pedir a Deus que viva a função kármica da maternidade de outro modo. Só para trazer um exemplo, que isso realmente é muito doloroso. E quantas mulheres têm horrores inenarráveis a respeito de dramas de culpa a respeito desse assunto. Então, não estou fechando com uma condenação absoluta. Não existe isso, nenhum assunto que a gente condene completamente. Há suicídios que não são suicídios, são martírios. A pessoa que vai para um campo de batalha e oferece o seu próprio corpo. Martin Luther King, vocês acham que foi suicida com o comportamento dele ou um mártir? Eu vou receber uma bala, ele sabia, gostaria, dias antes de ser morto. Ele disse, está registrado, está gravado, vocês podem pesquisar na internet e encontram fácil. Eu gostaria de completar 40 anos. Quem não gostaria de ter uma vida longa? Ele morreu com 39. Ele sabia que estava caminhando para ser morto. Suicida? Não, isso é martírio. Entregou, ele como pai queria ver os filhos crescerem, entregou sua vida para um ideal. Isso é martírio. Então, se suicídio pode ser martírio, Jesus não podia dizer, se afastem e impedir a cruz, o processo da crucificação, da sua execução à morte. Ali é martírio, é o inverso, é o extremamente nobre e não extremamente condenável como um suicídio. Mas há suicídios disfarçados de heroísmo. A pessoa vai para o campo de batalha porque está desesperada e se expõe a mais para poder morrer logo. E eu não tive culpa. Eu fui aqui, vou ser condecorado no campo de batalha. Vou ser herói de guerra. A divina providência, os seus e suas representantes, os mestres, anjos, guias, como se queira chamar, mestras, sabem o que se passa com essa pessoa e ela própria em profundidade sabe e sofrerá as consequências dessa sua escolha no nível consciente e inconsciente. Há pessoas com agenda suicida e não percebem, inconsciente, não percebem mesmo não. Não, eu gosto de beber porque eu gosto, eu paro quando eu quiser. Você está bebendo porque você não aceita a sua homossexualidade, você está bebendo porque não aceita que você está casado com a pessoa errada, você está bebendo, enchendo a cara com o cheiro de drogas todo fim de semana para esquecer que você trabalha, no que você não quer trabalhar, porque você não tem uma vida espiritual. Por que você precisa estar sempre alto? É por causa da necessidade de uma experiência de estado alterado e consciência. Aí temos que nos dopar por falta de uma vivência lúcida de contato com a espiritualidade. Todos temos a necessidade de viver estados alterados de consciência, a necessidade inerente à condição humana. De novo, repetimos esse conceito. Trabalhe sua culpa para ser mais consciente. Todas as pessoas, eu não tenho culpa de nada. Vocês ouviram pessoas falando assim? Essa pessoa está mentindo para ela própria? Está mentindo para fora? Ou ela é psicopata? Quando alguém diz, eu não tenho culpa de nada, faria tudo novamente da mesma forma. Estúpida e irresponsável. Porque se nós vivemos só 15 anos depois de certos eventos, e nós voltamos para aqueles eventos, faríamos diferente. Inexoravelmente. A não ser que sejamos irresponsáveis, estúpidos e inconscientes. E as pessoas abrem a boca, eu não tenho culpa de nada, faria tudo da mesma forma. Tenha vergonha. Tem pessoas do seu lado que são mais inteligentes que você e têm mais consciência e vão achar que você é um psicopata ou você é mau caráter. Não, eu fiz por quê? Porque me conveio, porque foi interessante para mim, faria tudo de novo. Não aprendeu durante 15 anos que aconteceu o evento, há 30 anos faria tudo de novo. É mesmo? É louca? É mentirosa? Ou é psicopata? O que é? Ou é estúpida demais para ter aprendido durante 15 ou 30 anos? Ter culpa é humano, muito humano. É o que nos torna humanos. É um dos pontos que culpa é sinal de consciência. Mas não nos deixemos chafurdar na lama do charco do complexo de culpa. Não valho nada, eu não mereço.